Boa noite, tudo bem? Boa noite. Queria que fizesse, claro, por favor, uma análise do jogo. Me parece um jogo tecnicamente bem abaixo dos dois times, mas análise sua. E, claro, naquela conferência nossa tradicional de toda a coletiva, tem uma definição, a torcida quer muito saber se tem uma definição, por favor, da sua permanência. Obrigado. Assim, relativamente ao jogo, como vocês imaginam, o estado de espírito da equipa, estes dias, o meu estado de espírito, é um dia de muita tristeza, não é? Que dificilmente se consegue recuperar em tão pouco tempo, não é? Agora o jogo estava-se a pôr a jeito de uma derrota para nós. Estava-se a pôr a jeito de uma derrota para nós. Isto é um período de muita pressão para nós, muita pressão para os árbitros, e é preciso manter a serenidade e a personalidade, porque senão vai ser um problema. Acabámos por ter uma expulsão, não estávamos a fazer um bom jogo, Depois da expulsão decidimos reorganizar-nos de forma diferente, ter 3 jogadores no meio que trabalham muito, porque são jogadores de pressionar e de recuperar, e parece que ocupam os espaços e pressionam, e fizeram um trabalho excepcional para mim. Passamos a uma linha, baixamos o Gustavo numa linha de 5, para contrariar um bocadinho a superioridade numérica do Santos. Não é? Muitos jogadores, o Santos tem muitos jogadores que no 1 contra 1 são realmente perigosos, são jogadores que vão para cima e realmente passam, portanto a cobertura tem que estar muito próxima, e acho que essa reorganização deu-nos também capacidade para ter mais bola. Depois, em igualdade numérica, eu penso que crescemos um bocadinho o jogo, deixamos o Roger, que é um jogador perigoso quando fica no 1 contra 1, e pronto, e a intenção, a estratégia era mesmo essa, era deixá-lo um bocadinho solto na frente, à espera que surgisse uma bola, e que acabou por surgir, e ele acabou por fazer um belíssimo golo, e depois foi defendermos o resultado, porque era importante dar uma resposta com uma vitória, depois do que aconteceu. E gostei da atitude, gostei muito da atitude, do comportamento dos jogadores, um espírito de quem jogou, de quem entrou, de quem ficou de fora e esteve no banco. Portanto, e este é o espírito Corinthians, e hoje só foi possível levarmos daqui os 3 pontos à conta desse espírito que este grupo tem, e é muito forte nos momentos difíceis. Relativamente à minha permanência, eu já comecei, já me sentei com o Presidente, estamos a discutir as coisas, vamos ver, mas ele é que vai falar, ele é que se vai pronunciar, porque ele é que é o Presidente, ele é que é o dono do clube, ele é que está à frente do clube, ele e a direção, não é o treinador que tem que chegar aqui e dizer que vai continuar ou que vai deixar de continuar. Portanto, não há decisão nenhuma, há um início de conversas. Ele já percebeu o que é que se passa, já percebeu há muito tempo, não é por eu não ter, eu tenho vontade, sinceramente tenho vontade, porque este é um grupo, e o clube, a torcida, portanto, tem muito a ver com uma questão pessoal, que eu tenho que equacionar muito bem, não é? Na minha vida, porque a vida não é só futebol. Mas pronto, estamos a conversar sobre isso. Tudo bem, boa noite. O Roger disse durante a coletiva, né, que foi muito difícil se concentrar. Até o início do jogo ele não estava concentrado, e que mesmo durante o jogo, lembranças do Maracanã vinham o tempo todo. Você, experiente, já passou por tantos clubes, tantas situações, já teve vitórias e derrotas. Está vivendo isso também? Está machucado? Tem que virar a chave, que é fácil às vezes falar, mas não é tão fácil assim acontecer. Né? Era isso mesmo que eu ia dizer. A forma como perdemos este título, porque este título foi uma aposta nossa, uma aposta interna muito forte. Conversamos sempre, não foi uma coisa que passamos muito cá para fora, mas foi de facto um objetivo que nós definimos claramente para a nossa
para a nossa temporada, para a nossa época. Era de facto, para eles é mais um título, para nós era o nosso título. Para nós era o nosso título e perdê-lo daquela forma, mas é assim, o futebol é mesmo assim, o futebol é a vida. O futebol é a vida, às vezes dão-nos pancadas fortes e é nesses momentos que nós vemos de facto quem são os verdadeiros homens, quem é que se consegue levantar de novo. Só que é num curto espaço de tempo, o espaço de tempo é tão curto que por mais que eu me tente estar-se concentrar, focar neste jogo, ainda sinceramente ainda não consegui desligar do outro, ainda não consegui e acredito que os meus jogadores também. Ainda vejo muita tristeza, ainda vejo um sentido de frustração muito grande, porque queríamos muito dar uma alegria aos 33, mais de 33 milhões de torcedores que temos espalhados por todo lado. Vitor, boa noite. Como você disse, não há ainda uma definição da sua permanência ou não, né? Você está em conversa com a diretoria do Corinthians. Restam poucos jogos para o final da temporada e, mesmo faltando poucos jogos, acho que você já vai fazer um balanço do que é o futebol brasileiro. É muito diferente do que você pensava em termos de maratona de jogos, distância, espaço continental, cobrança por parte da imprensa, torcida, se joga com titular, se joga com reserva, uma outra cultura. É muito diferente daquilo que você imaginava quando chegou no Corinthians e se isso tem algum peso para a sua renovação. É assim, a pressão relativamente à pressão, eu sinceramente não vejo isso como um aspecto negativo, porque eu tenho necessidade de viver sob pressão, eu tenho necessidade para viver, para jogar, eu para trabalhar no meu limite tenho que ser pressionado. Por isso é que eu normalmente escolho projetos um bocadinho para o lado emocional. O meu lado emocional normalmente é que determina onde eu vou. E às vezes dou-me mal, às vezes dou-me bem, mas tenho feito a minha carreira. Vivendo, já tive em vários clubes em que a pressão é muito grande. Aqui empatar no Porto, quando empatava não saía à rua, nem sequer ia ao cinema com os meus filhos pediam a mim, eu não saía, não vou sair porque já sei o que é que vou levar aí. Portanto, não é para isto para mim não é novidade, isto para mim eu preciso dessa pressão. Agora, eu também já tenho experiência e sei ouvir quem de facto acrescenta alguma coisa, sei ouvir os comentadores que acrescentam alguma coisa, os jornalistas que acrescentam alguma coisa, os jornalistas se fazem uma análise, e os outros fui eliminando aos poucos. Este não vale a pena, este não vale a pena, este não vale a pena, porque não sabe o que está a dizer, portanto, e isso é uma forma também de eu me defender. E isso, eu não estou a falar no Brasil, estou a falar em todo lado. É assim que nós, com a experiência, nos vamos colocando um bocadinho, e naquelas semanas que não tenho que ouvir ninguém, não ouço mesmo ninguém. Não ouço mesmo ninguém, senão começo a perder o meu equilíbrio também, e isso é que eu vou dizer. Relativamente ao campeonato, aí sim, aí para mim, muito mais difícil. Eu já imaginava um campeonato difícil, mas quando cheguei, eu tive a humildade de dizer que não via muito, eu só via o campeonato brasileiro para descobrir jogadores, para detectar jogadores. Nunca percebi a fundo, nunca estive atento a fundo para perceber as equipas, para perceber em termos táticos o que é que agora o campeonato. E eu pensei que ia encontrar um campeonato menos difícil. Eu acho este campeonato muito difícil. Pelo calendário, pelas deslocações, pela temperatura, pela diferença de umas equipas para as outras. Defrontar o Santos é completamente diferente de defrontar o Flamengo. Depois apanhamos outra equipa qualquer que joga um futebol diferente. Isto obriga-nos a, sem tempo para trabalhar, obriga-nos a preparar a equipa muitas vezes do ponto de vista teórico. Portanto, isto é um campeonato, uma exigência muito grande, muito grande. Até do ponto de vista da lucidez mental. Da lucidez mental para preparar bem as coisas. Agora daqui a 4 dias temos um adversário completamente diferente, o Fluminense, que nos obriga a mudar completamente ou mudar muitas coisas para os defrontar. Quer dizer que é um campeonato muito exigente, muito exigente. E aí, confesso que me surpreendeu, porque
pensei que era um bocadinho mais fácil. Isso tem peso para a sua decisão de expulsão? Não, isso não tem nada a ver. Eu quero estar em campeonatos que me obriguem a crescer, não é? Que me obriguem a ter dificuldades. Agora, também quero estar preparado para elas. Quero ter argumentos para discutir títulos. Se não tiver argumentos para discutir títulos, não vale a pena dar a perder o meu tempo. Por mais que eu gosto de ter equipas que me permitam competir. Esta equipa a nossa equipa foi crescendo. Tivemos um período de muitas lesões que não nos permitiu jogar ao nível que eu gostaria de jogar, mas estamos a acabar de uma forma em que às vezes até as mudanças táticas já conseguimos mudar taticamente quando precisamos, mesmo no decorrer do jogo. Portanto, a equipa está a crescer, miúdos também estão a crescer. Vamos ver, sinceramente, vamos ver. A decisão não está tomada, mas vou ter que pesar muito bem as coisas. Vitor, Gabriel Sena, da Identidade Corintiana. O quanto o Corinthians de hoje na Vila Belmiro foi reflexo do resultado na Copa do Brasil e o quanto esse gol ajuda na sequência psicológica da comissão? Assim, eu acredito que estávamos a conversar um bocadinho sobre isso. Gostávamos de ter vindo aqui com o título, mas provavelmente viríamos muito mais relaxados. Porque provavelmente estes dias teriam sido de comemoração, de festa, e hoje viríamos, e se viéssemos relaxados hoje não ganhámos. Como é que viemos? Viemos focados no resultado. Sabíamos que é muito importante levar daqui os 3 pontos até para nos manter colados ali no grupo, no G4, que também é um dos grandes objetivos determinados e possíveis no Corinthians deste ano, do meu ponto de vista, é lutar pelo G4, a melhor classificação possível, e lutar por esta Copa que foi pena, que foi mesmo até ao limite. Portanto, se tivéssemos vindo esse estado de alerta, esse estado dessa necessidade de termos que dar a resposta, é que nos permitiu levar daqui hoje com um bocadinho de velocidade, não há dúvida nenhuma, mas também com a organização, nos permitiu levar daqui os 3 pontos. Vitor, boa noite. Se me permite 2 questões. A primeira, na expulsão do Yuri Alberto, você ficou muito irritado ali à beira do campo, imagino pelo segundo cartão que ele tomou, mas o primeiro cartão ali foi uma entrada, você acha que também é essa parte psicológica também de ter vindo desse jogo do Flamengo? E uma outra questão, pegando o gancho aqui na pergunta do Rafa, você colocou essa questão de querer um time competitivo, mas também tem um lado familiar. São essas 2 questões que você está colocando em peso para decidir essa renovação? A questão familiar, para mim, é fundamental. Eu não posso deixar mal a minha família para ser eu feliz, não é? Para ser eu feliz, não posso deixar a família para trás. Tem que haver uma. Eu tenho que sentir, se eu ficar cá, eu tenho que sentir que eles estão bem. Se eu não sentir isso, me perdoem todos, mas não vou sentir bem se eles não estiverem bem, não é? E eu tenho já, a situação não é uma coisa simples, é uma coisa pesada. Relativamente ao Yuri, acredito que sim, acredito em alguns comportamentos, naturalmente, mas o que eu senti é engraçado que a decisão de tirar o Yuri já estava tomada. O Yuri ia sair e o Fausto também ia sair. Porquê? Porque eu estava a ver claramente que às vezes estavam-se a criar muitas situações de conflito para cartões e a gestão estava a ser um bocadinho a pender, do meu ponto de vista, não estava a ser muito critério, não estava a ser o critério. Muitas faltas à entrada da área, muitos livros, a enervar os jogadores a enervarem-se os treinadores também. Eu comecei a perceber que também ia ser expulso, portanto depois acabou o jogo ali para mim, sentei-me e não, portanto, estavam-se a criar condições de acabarmos não com 10, acabámos com 8, ou com 9, ou com 8. Eu acredito um bocadinho também, fruto do jogo com o Flamengo, também acredito, porque
somos humanos e o sistema nervoso anda cá, isto anda aqui dentro, não está equilibrado, ainda não assentou, porque ainda não conseguimos. Difícil aceitar, não é? Difícil aceitar, mas é mesmo assim. Iam sair, mas pronto, o Yuri acontece aquilo, acaba por ser expulso e foi assim. Depois já me perdi um bocadinho qual era a outra questão? É essa a questão? Pronto, já me perdi um bocadinho, estou cansado, estou um bocadinho cansado, como imagina. E agora tenho o Fluminense, que é outra obra do. Podia haver uma coisinha mais fácil, não é? É Corinthians, é sofrimento. É sofrimento. Eu já sofri muito lá. Isto aqui, estou a ficar com a barba toda branca, estou a ficar com os olhos brancos. Ando sempre aqui com um peso no peito. Mas é Corinthians. É quase sempre a sofrer. Não há. Eu gostava de me sentar, assistir, aí grande jogo, tranquilo. Faz parte. Faz parte, é verdade. Vitor, boa noite, Ludmila Florencio, Felipe Esportes. Aproveitando a sua deixa, o Corinthians é o time que mais fez você sofrer na sua passagem do futebol? Talvez assim, eu tive o primeiro, eu acho que o grande, eu já cheguei ao Corinthians preparado, né? Já cheguei ao Corinthians preparado. Eu quando assumi o Porto, o último clube, eu assumi o Porto, passei de treinador assistente para treinador principal, num clube de uma dimensão enorme em Portugal, e o último clube que tinha treinado foi um clube da segunda Liga, portanto eu passei de treinador da segunda Liga para treinador do Porto. Esse primeiro ano foi um ano, acabamos o ano sem nenhuma derrota, a temporada, sem nenhuma derrota no campeonato, mas foi discutido até ao fim, até com o Jorge Jesus que estava no Benfica. Toda a gente está de acordo que eles tinham, naqueles 2 anos em que eu estive como treinador de Porto, eles tinham um elenco de soluções por todo lado, tinham um super elenco, e nós acabamos eu acabei de passar ali 2 anos que para mim, olhando para aquilo, parece que foram, sei lá, meia dúzia de anos, 6 anos, em 2 foram 6 anos que me desgastaram tremendamente, emagreci 10 quilos, não altura que emagreci 10 quilos, fiquei doente, do estômago, aquela bactéria. Portanto, isto já tem sido, isto nós não se constrói uma carreira sem sofrimento, toda a gente sofre, o Klopp sofre, o Guardiola sofre, eu não estou a comparar com ele, estou a dizer que mesmo naqueles clubes, com elencos, super elencos, eles também sofrem muito. Toda a gente sofre. Mas acredito que sofrer para não descer deva ser bem pior. Não é? Eu também já vivi a experiência, foi terrível mesmo. Não é? Aqui, mesmo lutamos por coisas grandes. Vitor, boa noite, aqui essa esquerda. Você falou, e o Roger falou, todo mundo falou, que mesmo com a vitória, ainda há um sentimento muito forte da quarta-feira. Pela sua experiência na carreira, sua experiência de Corinthians, você sabe quando isso pode passar, o que precisa para isso passar? E se me permite uma segunda, você falou de família e sobre a sua vontade de ficar no Corinthians, mas você também algumas vezes falou sobre legado, deixar o seu legado no futebol brasileiro. Isso é uma coisa que pode pesar na sua decisão? Deixar o seu legado, ficar ou não ficar, ou deixar ou não deixar o seu legado? Fundamentalmente aquilo que me aprende ao clube, são as pessoas do clube, as pessoas que estão à minha volta e me trataram como eu nunca fui, não me recordo de ser tratado da forma que fui, ou que tenho sido tratado aqui. É uma torcida que eu não, portanto, eu estou sempre a falar nisso, parece que não, uma torcida que eu nunca vi na minha vida. Chegamos aqui depois de perder um título, em qualquer outro clube era insultado. Qualquer outro clube era vaiado, os corintianos não existem. Chegamos aí, temos não sei quantas pessoas a gritar o nosso nome e a pedir para ficar, que isso é um reconhecimento que já passei em muito lugar com títulos, e o reconhecimento assim nunca tive. Uma identificação grande com isto é o que
isto é o que me prende aqui, é o que me impulsiona a ficar. Né? Depois tem um outro lado familiar, que eu tenho também muito relacionado, vou na balança e percebo muito bem, as pessoas envolvidas percebem muito bem como é que fica. E sobre passar essa... Se houvesse algum medicamento, se houvesse para aí algum remédio, eu começava já a tomar. Eu já saía daqui, já tomá-lo, porque era o que eu precisava. Mas, infelizmente, foi dos títulos que mais me custou perder, sinceramente, dos títulos que mais me custou perder. Já perdi a Supercopa Europeia, mas Porto contra o Barcelona perdeu. As probabilidades de ganhar eram quase, né? mas deixamos uma imagem muito boa. Eu gostei muito, era no início do meu trajeto lá no Porto, e já tive um ou outro, perdi também uma Copa contra o Galatasaray no primeiro bate, custou-me, mas não merecemos. E perdi uma na Arábia Saudita que entregamos de bandeja, sempre entregamos de bandeja, e também custou, mas foi o que me levou a vir embora. Acabei, tinha mais um ano de contrato, mas acabei por decidir ir embora. Mas esta aqui foi a que me custou mais. Me custou mais porque aquilo que nós fizemos no jogo, este era o nosso título. E morremos na praia. Morremos mesmo já com a mão na areia e pronto. Mas é assim a vida. Dar a volta a isto, né? Dar a volta a isto, porque isto agora também temos aqui um final de Brasileirão terrível e andamos quase o campeonato todo nos primeiros 4 lugares e não vamos. É uma questão de temos que lutar e temos que lá ficar. Temos que conseguir o melhor lugar possível entre os 4. Olá, Vitor Henrique Manos, tudo bem? Você não chegou sozinho aqui, você veio com uma comissão técnica. Você fala muito da família, você fala muito de você, dos seus desejos. Isso é outro problema, né? Mas eu gostaria de saber de você, como torcedor corintiano, o quanto que é importante e pode fazer com que você tome a decisão de permanência ou não dos seus amigos que vieram junto contigo para essa... Eles também, eu vou-vos dizer isto, também não é uma questão só minha, porque eles têm filhos pequenos, todos eles têm filhos, têm 3 filhos, e o Filipe nasceu só tem um filho, nasceu agora e praticamente não ouviu, está há meses e meses sem ver o bebê, o bebê está a crescer, ele nem sequer ouviu. Os outros também têm filhos pequenos, também, isto aqui, nós vivemos num mundo em que isto parece tudo um mar, parece tudo, sei lá, ser treinador é uma coisa maravilhosa, é uma coisa de conhecimento das pessoas, e quando as coisas param bem, conhecimento das pessoas, mas a família vai ficando para trás. Os meus filhos, eu, nos últimos 12 anos, não vi os meus filhos, não acompanhei o crescimento dos meus filhos. Isso é uma fatura que as pessoas não conseguem entender. Quando se dá por ela, os filhos parece que já me conhecem, já estão noutra fase da vida deles, que eu perdi completamente até as conversas, eu já não consigo estar no meio das conversas deles, porque eu já não entendo o que é que eles vão falar. É um bocadinho assim, portanto, isso não são só coisas boas. Agora, este clube tem-me dado muita emoção, né? Eu gosto muito de emoções fortes, e estou no sítio das emoções fortes. Nossa, isto é... Ô Vitor, com a evolução do Juliano, né, nos últimos jogos, você consegue imaginar um Corinthians, não passa pela sua cabeça, com o Juliano e o Renato Augusto titulares, com o Fausto Velho os dois, ou é um meio campo que você acha que fica sem pegada, sem marcação? E me permite o assunto da permanência, alguém pode te convencer do Corinthians, um planejamento, reforços, carta branca para você montar o seu elenco? Ou essa decisão é só sua e da sua esposa? Eu relativamente ao equilíbrio, nós temos que juntar, Roger, é tudo gente de qualidade, mas nós temos que juntar o Roger,
que não é um perito em termos defensivos, não é um perito em termos defensivos. Agora o Roger pode fazer isto que fez hoje, não é? O Roger à pesca na frente, vai à pesca sozinho e consegue resolver o jogo. Ele tem essa capacidade. Só que a defender tem dificuldade. Não? O Renato também já não tem. Tomara eu que o Renato pudesse jogar passado 3 dias e estivesse no mesmo para estar bem contra o Fluminense, depois tem que descansar. E hoje se insistíssemos com ele, provavelmente ele lesionava. Ele tem um risco enorme de se lesionar. Portanto, eu tenho que ter. O Juliano também é um jogador que cresceu muito nos últimos tempos. Jogador que nos dá aquele jogo entre linhas, que é inteligente nas decisões, mas também não é um recuperador de bola, também é aquele jogador que garanta uma porcentagem de recuperação de bolas, quer dizer, os 3 juntos, numa equipa, pode acontecer em determinados momentos do jogo. Agora é preciso também os pitbulls, não é? Os pitbulls, hoje lançamos 3 pitbulls na segunda parte, exatamente para fazer aquilo que eles fizeram, e realmente eles garantiram-nos esta vitória, porque o que eles fizeram, o amigo, eu estava a brincar com eles, é assim, lançamos 3 pitbulls ao intervalo e eles pareciam que mordiam todo, vai outro, e uma equipa precisa disto, a equipa precisa de se equilibrar para sustentar aqueles jogadores que precisam de um bocadinho mais de liberdade, não é? No caso do Renato, do Roger e mesmo apesar do Juliano ser um jogador taticamente inteligente, não é do ponto de vista físico, é de pegada, não é de pegada, não é de coisa, não é? Nós precisamos de gente também de pegada na equipe. Relativamente ao aquilo que eu conversei sempre com o Duílio e o Alessandro e o Roberto, as pessoas puseram-me sempre muito à vontade no sentido de quererem criar um projeto ambicioso que garanta títulos, que nos permita lutar por títulos, não é que garante, garantias não há, mas que permita lutar por títulos. Portanto, o clube está nessa vontade de que se crie, que se vá buscar um ou outro, 2 ou 3 ou 4 jogadores que de facto tornem a equipa mais forte e continuam a crescer para poder lutar por títulos. Agora, o que eu disse sempre isto, aquilo que está aqui em causa é uma questão familiar que é séria. Eu não vou estar aqui a dizer, a contar o que está aqui a falar da minha vida, mas é uma questão séria que eu tenho que sentir que se ficar cá, eles estão bem. Se não estiverem bem, não vale a pena ficar cá, porque eu não vou estar cá de corpo e alma, não é? Eu não vou estar preocupado com aquilo que está a acontecer e que deixei a família para trás para sentir-me egoísta, no sentido de vocês fiquem aí e desenrasquem-se que eu vou seguir aqui com o que ando a fazer. Pode ser assim. Na vida eu não sou assim. Eu sou o cuidador das pessoas que estão não é? Família é família. Nós vamos ver. Eu ainda tenho alguma. Vamos lá ver. Vitor, aqui, por favor. Faltam 6 rodadas ainda. Seu time chegou a 57 pontos. O ano passado, nas 38, o Corinthians fez 57. Ou seja, hoje você iguala, faltando 6 rodadas, o que o Corinthians fez o ano passado. Como que você recebe um número como esse, assim? É acima do que você imaginava? Você recebe com felicidade ou até dava para fazer mais? Eu acredito que é possível fazer mais sem as lesões que tivemos, sem as oscilações que tivemos por falta de soluções, não é? Muitas vezes falta de soluções, porque para dar resposta a um calendário tão apertado, Libertadores, Copa, o Paulistão e o Brasileirão, é preciso para lutar por estas coisas, para estar vivo e nós quisermos ir o mais longe possível em todas elas, é preciso um elenco muito bem preparado, com muitas soluções. Não é? Eu isso dos pontos não tinha conhecimento, sinceramente, não sou muito de estatística, não sou muito dessas coisas, mas houve alguns jogos que quase que os entregamos. Nós tivemos alguns jogos, porque a seguir vinha um jogo
fundamental e tivemos quase que entregar isso é que eu tenho pena, eu não sou treinador para entregar jogos a ninguém. Nós tivemos que muitas vezes optar porque eu lembro daquele jogo no Fluminense, por exemplo, o que é que nós íamos fazer? Vamos fazer que depois íamos ao Boca Juniors e eu dou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ao longo da temporada que nós quase que entregamos os jogos porque estávamos a acumular lesionados e qualquer dia não tinha jogadores para jogar. Ok?